Salve pessoal, tudo bem? A primeira impressão que eu tive quando eu estava vindo de carro é que tem um calçadão aqui na rua de cima, que é a principal. Cara, lembra muito um lugar de praia, só que é engraçado que é o rio. Se eu não me engano é o Rio Paraná, que desemboca aí. É um rio muito grande, né? Mas ele é tão grande que o pessoal usa ele como para embarcação, para turismo, para pesca. Hoje é um dia de final de semana, um sábado, tá tudo tranquilo, acho que o pessoal tá mais turistando ou passeando, mas é um lugar que a gente vai registrar algumas imagens e falar um pouco do que a gente está sentindo aqui do centro de Assunção, né? Que é um lugar bem legal aqui no Paraguai. E aí, recordando para vocês, a gente saiu do Deu Leste, ali de Foz, e já estamos aqui na capital. É uma impressão diferente, é tudo um pouco maior, né? A gente provavelmente esteja no centro velho de Assunção. É, que legal. Então bora, vamos conhecer o Palácio do Los Lopes, Solano Lopes. Depois eu conto um pouco da história, mas acho que é isso. Então, na frente do palácio, não sei se está fechado, qualquer coisa na semana eu quero passar aqui para ver. Mas tem uma história que eu acho que é bem legal de partilhar, que é a do Solano Lopes. Solano Lopes era um presidente interino à época e ele tinha muito poderio armado. Para quem não sabe, eu acho que isso é legal muito de se falar, é que o Paraguai, à época de 1800, alguma coisa, era uma das potências da América do Sul, em relação de metalurgia, siderúrgica, de relação de produção mesmo, e também tinha uma alta taxa de... uma baixa taxa, na verdade baixa taxa de analfabetismo, assim, porque era um país, né, era um país tipo muito desenvolvido na época, e o Solano Lopes era um presidente. E o legal de se falar também é que o Solano Lopes, com o pessoal e toda essa ideia de que de república, eles, se eu não me engano, o Paraguai foi o primeiro país do mundo, o primeiro país da América aqui do Sul a ter um modelo republicano, né? Um modelo de eleição, diferente dos outros países da América do Sul que quem mandava era o rei. Então isso é muito louco. E aí deu toda uma briga, né? Inglaterra com Paraguai, aí juntou o Brasil. É um marco triste na nossa história porque, de certa forma, a gente conseguiu meio que destruí-los, no sentido de que foi uma guerra muito triste, assim. E até hoje o país tenta se reconstituir, tenta fazer coisas boas, né? São povos irmãos. Eles ainda mantêm a tradição do Guarani, que são os povos indígenas. Isso eu acho muito legal, porque conversando com pessoas, eles dizem que o Guarani é a base, porque antes de tudo existir, eles já estavam aqui. Então eles sempre têm esse laço de que dessa cultura. E aí essa história do Solano Lopes é bem legal de se retratar, porque às vezes muitos brasileiros têm nem noção, assim. E à época já foi eleito, né, como se fosse uma Assembleia Constituinte e tal, por pessoas e pelo povo. E hoje a gente não tem nem noção disso, né? E à época a gente tinha um rei ainda. E aí eu vi já na internet falando, ele era um ditador, ele era isso, ele era aquilo. Isso é estranho, porque se existia reinado ainda, impérios, o cara foi eleito, mano. Ditadura ali na época, acho que nem existia aquela questão de ditadura e tal. Ele não era rei, mas foi um republicano eleito. Ah, era um cargo interino, não sei. Nem sei se deu tempo, porque depois do que aconteceu, né? Mas é um pouco da história e um pouco desse marco histórico, e é muito bonito. Olha que legal. Coisa de se falar também, que eu lembrei agora também, que à época o país era um dos primeiros países da América do Sul que já tinha ferrovias,
né, cortando o país quase que inteiro ali, apesar do tamanho também, mas tinha toda uma infraestrutura assim. Era uma questão de que o pessoal era bem evoluído aqui no Paraguai no sentido de infraestrutura, sentido de exército também. Eles tinham um exército muito bem constituído à época, né? Tanto que foram, acho que 2, 3 países para tentar derrotá-los e toda essa relação. Mas a história do Paraguai é encantadora, assim. Eu fiz questão de passar, né? É um país vizinho do Brasil e tentar retratar um pouquinho disso para vocês. Eu acho que é legal a história para falar com vocês e pra gente ter essa lembrança dos nossos povos irmãos e dessa galera massa, assim, ó. Olha que legal, é bonito aqui. Porque eu senti também que é tudo bem cuidado, assim. Ó, os parques, as praças, ó, não tem sujeira. Também vem a calhar com a questão de que o Paraguai é muito menor em população, então eu creio que ele deva ter em torno de 7, 8 milhões de pessoas. Então, óbvio que, né, parece que é diferente do Brasil, parece que são menos pessoas na rua e tal. Porque aqui é o centro, ó, hoje é sabadão. E aí é diferente, parece uma cidade do interior, só que maior. Com muitas outras coisas, assim, mas é bonito. O pessoal tá passeando, aqui é o centro velho que eles falam, centro histórico. Tem um pouco disso, legal, né? Bonito, olha que legal. Paraguai é o único país, se eu não me engano, de língua hispânica que é bilíngue. Olha que legal. Eles têm 2 línguas, né, na constituição deles, o Guarani e também o espanhol. O Guarani é muito louco, porque todo mundo fala Guarani aqui. E é mesmo para manter a tradição indígena, né, da cultura nativa, né. E aí o pessoal às vezes fala Guarani, mistura com espanhol, você não entende nada, assim. Mas é legal porque eles aprendem isso na escola. E todo estudante aqui que vem estudar medicina, que é o que tem, é comum, eles têm que aprender também o Guarani, até mesmo para estar atendendo o povo e tal. Isso é legal de se falar, assim, porque é manter a tradição e a cultura. Aqui é muito louco, aqui é um porto e os mecanismos de USA, ó. É um porto, acho que é histórico para eles aqui, mas o mais louco é que é um rio, mano. É um porto no rio, mas o rio é tão grande, cara, que, mano, tinha um porto pra levar coisas. Porque, pra quem não sabe também, o Paraguai ele não é banhado ao mar, né? Mas o rio é muito grande, então usa-se como se fosse uma extensão do mar. Olha que encantador, tá tendo uns comércios, a galera se unindo, bem legal. Muito bom. Bora conhecer. Uma convenção, o pessoal se reuniu para vender discos de álbuns. Tem bastante gente do rock and roll e tal, que vendem discos, camisetas históricas de rock. Tá animado. Bastante gente. Ala do rock and roll, o pessoal do artesanato. Bem legal, o pessoal tá vendendo as coisinhas, uma galera. Música boa. Isso em torno de R$50. Eu não sou muito fanático disso, mas bonito hoje. Da hora. Que hora de tomar uma cerveja. Ah.
cultural aqui no Paraguai e por coincidência a gente estava lá no Porto e passando, eu vi uma galera se movimentando e tal. E é muito interessante porque tem várias vendinhas de rua, pessoal passando, vai ter apresentações de show de banda. Eu acho que vai ser legal retratar um pouquinho disso, é como se fosse a virada cultural do Paraguai. Pelo que eu fiquei sabendo, eles fazem de 4 em 4 meses e aí meio que para a rua assim, no sentido de festa mesmo, de confraternização, muitos ninhos, muitas chicas, muita gente abuelo. É diferente assim, é tudo em menor proporção, mas é bacana, muito bonito. Se eu não me engano é um banco que está patrocinando e tal, mas bem legal. Então vou mostrar um pouquinho disso pra vocês, depois um pouquinho da banda que estiver tocando, que eles já estão se organizando. Eu sei que fecha umas 10h40 acaba o festival, mas a rua inteira é cheia de coisas, bem legal. Vamos acompanhar. Tem um cara ali que é uma estátua bem engraçada. Tá parado um tempão assim. A catedral, pelo que eu vi, essa catedral ela é um marco histórico da cidade. Amanhã eu pesquiso. Mas tem muitos guardas, né, do exército, justamente para manter o zelo do local e tal. Mas é uma edificação linda, assim. Depois, acho que amanhã. Eu li aqui. Foi construído pelo Francisco Solano Lopes, provavelmente, lembra o Solano Lopes que eu havia falado? Foi o pai dele, que era uma família. E ela foi o marco aqui da cidade, da Senhora de Assunção. Assim, a Virgem Nossa Senhora de Assunção, que é a patrona da cidade. Por isso que é um monumento histórico e tal, e a galera zela ele com muito carinho, assim, tem o exército, a guarda ali cuidando e tal. É uma igreja muito bonita, bem no centro, assim. Como eu havia falado também em vídeos anteriores, sempre a igreja retrata um pouco do que é a cidade, é o centro, né? É o que se expande, assim. Então essa igreja tem um pouco desse simbologismo. Fora também a cultura nativa que está espalhada por toda a cidade, que isso eu tenho que falar. E aí os bancos, o banco que patrocinou, eles criaram uma fendinha muito legal, velho. Se liga, Pia. Quem pensou nisso? Quem pensou nisso? Eu nem sei qual é esse banco. Deve ser do Paraguai. Vendo o banco. Mas foi o que patrocinou o evento. Tá olhando, é bem legal. Os caras fizeram uma estrutura boa, assim. Bem organizadinho, bem legal. E essa praça provavelmente seja central. O pessoal também se sente super seguro, ó, porque tem bastante polícias, né, ao redor, tal, fazendo segurança. Tá cantando em Guarani. Encerrando a noite num pico mais underground, acho que é um pouco mais afastado da festa lá. E bem legal, porque pelo que parece é um pico que rola um pouco mais da cultura de rua. Já vi uns picos que dá pra andar de skate, acho que dá pra vir aqui amanhã. E é mais a pegada jovem, a pegada mais rock and roll e tal. Bem legal, vamos aproveitar a noite. Aí ó, bandinha rolando, da hora. Aqui no Pico Cultural do Paraguai, rolando rock and roll. Bora, olha que da hora.
Então, tá rolando um documentário e é bem legal, falando um pouco sobre o espaço aqui, que a galera acolheu, um espaço multicultural, com muito skate, rock, a cultura de rua. E aí eu fico muito feliz porque o documentário retrata muito do que eles fazem, né? Um pouco do que a gente faz também no Brasil. Então isso me alegra muito no sentido de ver pessoas fazendo coisas legais, cultivando a cultura, cultivando a juventude, cultivando a alegria, cultivando a cultura. E aí não tem preço. E aí você vê o pessoal assistindo o documentário. O como comunidad lo valora y lo cuida, ¿no? O sea, es un fuego latente que la comunidad necesita. Siendo cómo va a crecer otra vez el agua que cae. Todo lo que siempre están apoyando, gracias a todo el equipo del Estado, de la Chispa, que son miles y miles de personas que le ponen todo. Ontem eu fiquei bem emocionado porque colamos em um rolê de rua, né, na Cali, com muita música boa, com a cultura do skate, do grafite, e tentamos retratar um pouco do que rola aqui com a essência jovem, com a cultura aqui mais, como que eu posso dizer, à esquerda, uma cultura mais progressista, né, de um rolê mais cultural. Foi bem legal. E aí eu pedi a permissão para um dos organizadores, que provavelmente é o dono do bar, para que a gente possa transmitir, né, toda essa vibe, essa ideia que eles documentaram, fizeram um documentário bem legal, eu assisti. E eles falaram que super tranquilo, assim, ele falou, não, tranquilo. Eu falei, pô, um pouco do que a gente faz em São Paulo é o que eles fazem aqui. Isso me deixou bem alegre, assim. E aí, aproveitando o gancho, tô indo na pista olímpica aqui do Paraguai, de Assunção. Ela é uma pista, ela é fechada na semana, mas sábado e domingo ela é aberta até as 9. Tá um sol demais, mas tentar fazer um rolê e conhecer. Permisso. Onde é a patineira do skate? Skate park. Skate. Patins. Patins. Isso. Tá. Graças. Graças. Tem que explicar. Skate, patins, patineira, sei lá. Mas acho que é isso. Vou chegar o primeiro a chegar. Uma volta e conhecer. Então, pessoal, um pouquinho daqui da pista de Assunção, Paraguai, que sediou os Jogos Pan-Americanos. Andei um pouquinho, é um lugarzinho que vale a pena vir, assim, se estiver passando, né? Provavelmente essa pista vai sediar alguns jogos, né? Num futuro. E eu quero ver, porque agora eu passei por aqui e dei um rolezinho para conhecer.